Bem, para me ajudar nessa retrospectiva aí, falando das gigantes de tecnologia dos Estados Unidos, eu vou chamar um parceiro aí que já esteve aqui no Business, que é o Thiago Lobão, um sócio aí da Catarina Capital. Thiago, tudo bem com você? Olha, eu já vou fazer a pergunta imediata, viu? Depois de uma década dourada e com lucros exorbitantes, as gigantes de tecnologia, estou falando da Meta, da Microsoft, do Twitter, tiveram basicamente um ano para ser esquecido. Você concorda comigo? O que está acontecendo aí com as gigantes de tecnologia que reduziram aí os lucros e aí dominou, no segundo semestre de 2022, aí, dominou o assunto das demissões na maior parte delas? Olha, Bruno, é um prazer sempre estar contigo aqui no programa, dessa vez remotamente, né, já desejando um ótimo final de ano para toda a nossa audiência. Olha, foi um ano para se esquecer, mas também para gerar novos caminhos, né? E eu brinco que nesse ano de tempestade aí das ações de tecnologia, quem ficou acima das nuvens conseguiu sobreviver um pouquinho melhor, né? Quando a gente fala das FAANGs, né, de Facebook, agora a Meta, Alphabet, Microsoft, Netflix, por exemplo, a própria Amazon, Apple, falando das principais aí, do nosso ecossistema de tecnologia, as principais ações investidas, principalmente pelo público brasileiro, quem tem soluções de serviços em nuvem, e aí estamos destacando 3 principais players, né, a Amazon, líder de mercado nisso, a Microsoft e a própria Google, né, a Alphabet, esses 3 players, eles aproveitaram o ano de alguma maneira para fazer investimentos ainda mais massivos, né? Então é interessante olhar essa retrospectiva, como o Google tomou a decisão de fazer investimentos grandes de P&D ao redor do mundo, inclusive no Brasil, e como a Microsoft tomou a decisão de fazer aquisições muito estratégicas, por exemplo, esse movimento da Activision Blizzard. É lógico que todo mundo tentou retrair, tentou contrair seus custos e despesas ao máximo possível, mas existem alguns players que aparentemente continuam um pouco perdidos, ou que estão buscando aí salvações da pátria, como no caso do Twitter junto ao Elon Musk, um meme de um processo de M&A que acabou se concretizando, virando uma realidade, e agora existe aí um pepino para se resolver, que é o que vai ser o próximo Twitter no mercado. A Meta, como você comentou, nem o diga, né? A Meta está tentando entender o que é o metaverso ela mesma, né? E o mercado ainda não consegue entender qual que vai ser o produto, qual que vai ser o negócio, qual que vai ser a solução que gere faturamento e que monetize tanto o P&D que foi investido no metaverso e que agora tem sido contraído por essa questão da crise de mercado, né? Os juros americanos subiram, esse pós-pandemia, conciliado à guerra na Ucrânia e na Rússia, gerou um movimento cataclísmico no mercado de tecnologia, e poucos são os sobreviventes que estão aproveitando a oportunidade, principalmente, como eu brinco, quem ficou acima das nuvens, quem investiu na nuvem para continuar mantendo uma perspectiva de crescimento muito robusta. Agora, Lobão, de todas essas gigantes de tecnologia, qual você acha que está mais perdida e prejudicada? Você falou em Twitter e Meta, né? Eu creio que as redes sociais estão bastante perdidas e bastante agredidas por 2 fatores. Um, pelo fator China, as soluções chinesas viralizando e tomando conta aí, do tempo de tela dos usuários para muito além do Oriente, e se inspirando os principais players ocidentais. O fenômeno TikTok é indiscutível, e principalmente os formatos, o novo formato de conteúdo que o TikTok traz, e que tanto o Reels, dentro do portfólio da Meta, quanto o Shorts, agora recém-sponsorado pelo Google e pela Alphabet, ainda estão tentando replicar e monetizar, ter eficiência de campanha com essas soluções. Se você for pensar, o formato da mídia social está mudando, das campanhas sociais está mudando, ele está sendo liderado pela China, e nem Facebook, nem Twitter, nem qualquer outra rede está conseguindo acompanhar isso na velocidade dos chineses. Então, não é só uma questão de queda do consumo como um todo, mas é uma questão de ameaça clara de outras soluções, de outros players de tecnologia que estão ganhando o mercado. Agora, com essa onda de demissões, principalmente na Meta, no Twitter, até no Google, o que vai ser de 2023? A gente pode esperar um freio? Muito provavelmente elas já falaram que vão frear as contratações. Mas será que virão aí mais demissões nessas gigantes? Olha, Bruno, difícil a gente comentar com tanta precisão, ainda mais no meio da turbulência. Agora, 2023 parece ser o ano da separação do joio do trigo, com toda certeza. Enquanto todo mundo apanhou,
em 2022, desculpa, em 2023, né, o ano que vem, ele é o ano que vai dividir, vamos dizer assim, os meninos dos homens. Você tem empresas que estão com P&Ds muito fortes e que aproveitaram o momento da crise para se fortalecerem, né? A gente citou alguns exemplos aqui. Você tem empresas que estão perdidas e que talvez vão ter que se reinventar em pouco tempo hábil, e talvez nessas empresas surjam ainda mais demissões. E você tem empresas como o próprio Netflix, que aparentemente estão pintando se transformar cada vez mais em alvos de compras de empresas ainda maiores. Uma empresa como a Netflix, por exemplo, está se posicionando gradativamente no mundo da mídia, além do mundo das assinaturas, das subscrições com os usuários, e que começa a virar cada vez mais vamos dizer assim, uma noiva sedutora aí para novos compradores, claro, para as outras FAANGs, para quem já está posicionado em conteúdo, como uma Apple, como o próprio Google, e que ainda não tem uma liderança do mercado de streaming como a que a Netflix construiu. Né? Muito bem, nós acabamos de ouvir o analista Thiago Lobão, da Catarina Capital. Muito obrigado sempre por nos ajudar aí a decifrar o mundo das gigantes de tecnologia. Obrigado, Thiago. Obrigado, Bruno. Como sempre, só contar conosco, seja em Floripa ou em São Paulo, estamos juntos.